Muito obrigado, muito obrigado. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas não é para mim não, é para o pastor Reuel Bernardino, que é o vice-presidente dos Gideões Missionários da Última Hora, a quem eu tenho muito orgulho de ser amigo há muitos anos. Antes de pregar, eu quero aqui agradecer ao pastor Reuel, que está aqui, por nesses 17 anos me suportar aqui nos Gideões Missionários da Última Hora. Embora eu seja jovenzinho, eu já me sinto avô aqui nesse lugar, né? Avô dessa geração nova que chegou. Parabéns pelo que o senhor e o seu pai fizeram esse ano, trazendo para cá tantos talentos, tantos meninos tirados do meio do mato. Muitas pessoas murmuram, falam, para que tanta gente? E eles não entendem o que acontece no coração dos Gideões. Eu nasci nesse púlpito, e assim como eu nasci, Jesus está gerando outros. O púlpito dos Gideões é um grande útero, e esse útero gera filhos para a nação brasileira. Parabéns, Reuel. Continue assim sempre. Jane, traga um abraço da irmã Edileuza, minha esposa, que está assistindo a gente agora pela internet, das minhas filhas. Sucesso a todos nós. Parabéns aos pastores que aqui estão, aos pregadores, são muitos, se eu citar o nome é perigoso eu pecar. Mas um pelo menos eu tenho que falar, que é o Dr. Alderi, meu mestre. Fiz o mestrado de teologia com ele nos Estados Unidos da América. E toda vez que ele chega, ele me desafia a pregar direito. Deus abençoe o senhor aqui. Quem trouxe a Bíblia nessa noite? Então abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Lucas. O capítulo é o de número 10. Feliz também em rever aqui o pastor Erasmo, pastor Lorinaldo, amigo de longa data, Paulo André que cantou aqui, a Valquíria, tanta gente de talento. Como nossa igreja tem talentos, né, irmãos? Como nossa igreja tem talentos. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 30. Sonoplasta um pouquinho de agudo aqui para mim. Lucas 10, versículo 30. Quem encontrou, diga amém. E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando ele meio morto. E eu quero que a igreja repita esta última palavra comigo. Deixando ele, mais uma vez, deixando ele. Feche a sua Bíblia, coloque em algum lugar e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com um carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos por mais uma vez, por mais um ano, no 33º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. O Senhor cativar a mente de todo o Brasil, que agora estão aqui dentro conosco, em oração, em espírito, através das ondas sonoras do rádio, através da internet. O público na cidade se divide entre o pavilhão, entre a tenda e entre o ginásio, mas todos nós estamos focados e curvados diante do trono daquele que vive para todo sempre. Eu tenho certeza que dentro de alguns minutos, Senhor, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai derramar sobre nós. E por isso mesmo eu lhe faço um pedido extraordinário: que o Senhor cerque este lugar com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, que esses demônios recuem agora, porque se não recuarem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre este lugar nesta noite,
Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus. Toma ela nas suas mãos agora. Agora, meu Senhor. Fala conosco. Fica conosco. Em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Graças a Deus. Graças a Jesus. Também quero cumprimentar aqui o irmão Henrique, pastor Henrique Riame, grande amigo. Juliana já cantou? Juliana Riame desponta como uma das vozes mais belas do nosso país e ungida. Não é só beleza, é graça. Deus te abençoe, viu, Juliana? Estou feliz também, pastor Reuel, de estar acompanhado aqui do meu grande Bauer. Fica de pé, Bauer. Fiz isso ontem e senti de fazer hoje. Às vezes as pessoas veem um homem como eu vencer algumas lutas, ter posições, mas eu não sou sozinho. Por trás de mim tem uma equipe, e essa equipe me ajuda. Dr. Bauer é o chefe do meu gabinete, é delegado, é advogado, tem um monte de coisa. E ele botou na cabeça que é a cara do Sean Connery. Só se for depois um acidente, o que sobrou do Sean Connery, né? Deus te abençoe, Bauer. Muito obrigado por você existir, viu? Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, Brasil que nos assiste através dos meios digitais e do rádio. Eu fiquei imaginando o que pregar aqui no fim, pelo menos o fim da festa do fim de semana. A festa continua amanhã, mas muitas pessoas retornam para casa hoje à noite ainda. Outras retornam amanhã pela manhã. O que não faltou neste congresso foi palavra. O que não faltou nesse congresso foi unção. Os levitas fizeram com que o coração de Deus ficasse tão feliz que Deus trovejou sobre nós. Os pregadores deram o melhor que eles tinham. Talvez não atingiram a todos, mas a minha Bíblia diz que a palavra não volta vazia jamais. Eu prego aqui, pastor Reuel, há 17 anos, e o senhor é testemunho do que eu vou dizer. Eu nunca usei o microfone para falar mal de um amigo. Nunca usei o microfone para falar de um pregador. E eu tenho notado nos últimos anos algumas pessoas que chegam e usam o microfone para isso. Queria lhe fazer um pedido, em nome de todo esse povo aqui. É o senhor que faz a triagem. Fale com eles, para que eles não usem o microfone para desabafar. Parece que a igreja é a noiva do Cordeiro. Tem gente que sai milhares de quilômetros para vir aqui para ser abençoada. Eu também queria fazer um outro pedido. Diga aos companheiros para não constrangerem outros companheiros. Ontem aconteceu um fato tão chato. Eu entrei no ginásio. Quando eu entrei, o pastor que estava com o microfone na mão me olhou e disse: o senhor vai ofertar quanto? Pega a gente de surpresa, usa o nome da gente. E aí, gente constrangido, você não está preparado na hora. Eu disse: amanhã de manhã eu vou fazer a manhã missionária, vou trazer a minha oferta. Ele no microfone disse assim: que Deus tenha piedade de você. É triste isso, muito triste, é desnecessário isso. Aí terminou o culto, ele veio me abraçar, me dar um abraço. Eu falei assim: eu recebo o seu abraço, mas não constranja mais os companheiros. E eu fiquei sabendo que ele usou esse microfone aqui à tarde para contar essa história. Então não é necessário isso. Falar que os homens vêm aqui para aparecer. Ninguém vem aqui para aparecer. Que culpa temos nós se Jesus deu para alguns uma estrela? Vou falar de novo. Que culpa temos nós se Jesus resolveu colocar uns de nós em destaque? Se Jesus deu, a Bíblia diz, a prefeita que estava aqui falou: dê honra a quem tem honra. História é história. Tem gente que tem história, né? Então não vamos fazer mais isso. É um pedido que eu lhe faço. Eu nunca lhe pedi nada. Eu sei que você ouve isso com o ouvido de pastor. Você é o melhor amigo que eu tenho aqui. Ele está me dizendo aqui que ele sofre com isso. Então fale com eles antes. Você vai pregar, vai ser usado, mas fale a palavra. A Bíblia Sagrada tem 66 livros para serem pregados aqui. Muito obrigado, companheiro. Muito obrigado. I love you. Amém, igreja? Uma salva de palmas pela vida do pastor Reuel Bernardino, de todos os Gideões Missionários. É só um pedido. Pronto.
abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e ler os versículos que eu li, parece até ser brincadeira. Crentes viajaram milhares de quilômetros para chegar aqui e ouvir uma mensagem escalafobética. Essa palavra é usada muito nos seminários, não tem nem significado. Ou seja, é aquilo que é revelado da revelação. Os crentes gostam de uma coisa nova. Os crentes gostam de uma revelação nova. Talvez como aquela que eu preguei ontem no ginásio, quando eu falei que o meu Deus é Deus dos deuses. O Deus que é Deus dos deuses, eu conheço Ele. Ele fez os céus, a terra, está entre nós aqui. Mas o meu questionamento ontem à noite foi: quem são esses deuses de quem Ele é Deus? Adquira a fita, você vai ouvir coisas inefáveis. Vai descobrir que a Bíblia Sagrada, quando usa a palavra deuses, ela não está falando de divindades. Ela está falando de seres que têm autoridade sobre outros. E você vai descobrir quem você é de verdade. Você não é só esse pedacinho de carne que envolve esse osso. Você é imagem e semelhança daquele que fez os céus e a terra. Mas repito, na continuidade do meu pensamento, alguns devem ter notado que eu li a história do bom samaritano. E a história do bom samaritano parece ser uma mensagem para ser pregada em culto ao ar livre, para ser pregada em cultos de casa. Parece que ela não cabe dentro de uma festa como essa, que tem vulto internacional. Mas a palavra do Senhor, ela sempre vem revelada. E o que veio ao meu coração foi o versículo que eu li, e a palavra que eu pedi para vocês repetirem ela comigo, foi ela que mexeu na minha alma. Um homem saía de Jericó, ou melhor, saía de Jerusalém pelo caminho de Jericó. Foi atacado no meio do caminho. No meio do caminho, ao ser atacado, foi roubado. Ao ser roubado, foi violado, violentado, espancado. O espancamento foi tão pesado que deixaram ele caído na beira da estrada. E a Bíblia Sagrada, Lorinaldo, diz que ele ficou meio morto. Isso mexeu comigo. E se você perguntar por que mexeu comigo, foi porque há pelo menos 2 meses, de 2 meses para cá, eu tenho tido sonhos. Fazia muitos anos que eu não tinha sonhos proféticos. Eu tive 2 sonhos que mexeram com a minha vida. E eu quero contá-los aqui. Esperei para contar aqui. O primeiro sonho que eu tive é um sonho profético para os preletores que estão aqui, os pregadores. Eu sonhei que eu estava diante de uma gôndola, como se fosse de um supermercado, um armário. Sabe quando você vai fazer compra e chega naquelas prateleiras? A prateleira tinha 3 pavimentos. E eu olhava para essa prateleira, ela não tinha produtos, ela tinha arroz. Um arroz cozido, perfumado e branco. Aquela prateleira toda, os 3 níveis dela tomado de arroz. Enquanto eu olhava para aquilo, meu coração acelerou, porque eu comecei a perceber que na minha esquerda começou a surgir homens. Quando eu olhava para a esquerda, começou a surgir homens à direita. E todos eles usavam roupas brancas. Todos eles tinham cara daqueles profetas da Bíblia Sagrada de antigamente, com a barba comprida. De repente, quando eu olhei para eles, eu quis falar alguma coisa, eu olhei para mim, a minha roupa ficou igual a deles. E de repente, o som que até então não existia, se tornou como um som angelical. Aquela melodia nos movia, e todos levantamos as mãos juntos. Não dava para ver o fim da fila de cá nem de cá, era imenso. Todos nós, como numa sinfonia, numa sincronia, levantamos as mãos e colocávamos as mãos no meio do arroz. Quando mexíamos o arroz, começou a levantar formigas. Você lembra quando você ia na roça e mexia naquele formigueiro? De repente não tinha nada, mas quando você mexe, vira aquele monte de formigas. Ficou daquele jeito. Quando eu vi todas aquelas formigas, aquela música nos moveu. A mão saiu do meio do arroz e veio para a cintura. E na cintura nós tiramos um pano branco. Todos nós colocamos o pano no meio do arroz. E as formigas vinham para cima desse arroz, ou vinham para cima desse pano. Quando elas vinham para cima do pano, depois que o pano estava completamente tomado por formigas, todos nós tirávamos o pano e fazíamos assim. E voltávamos o pano no meio do arroz. Fazíamos isso com uma alegria na alma sem tamanho. Quando de repente fez-se um silêncio estranho e um trovão. Quando houve o trovão, eu ouvi uma voz dizendo: acabou o tempo. Nenhum de nós conseguimos mais mover as mãos. Só que o arroz ainda não estava limpo. Eu acordei, era umas 5 da manhã, acordei minha esposa, ela disse: o que foi? Eu disse: eu tive um sonho, chorei.